Olá! É com grande alegria que convidamos você para a audição do 22º episódio do audiolivro Primícias do Reino. Esse áudio faz parte de uma série na qual a Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida traz até você essa obra do Espírito Amélia Rodrigues, ditada ao médium Divaldo Pereira Franco. Lembramos que se você ainda não ouviu os áudios anteriores, vai lá que a gente te espera por aqui. Agora, se já ouviu, sugerimos que você busque aquele cantinho especial, pois no episódio de hoje, as reminiscências de nossa querida mentora nos conduzirão à presença de Simão Pedro, o pescador de almas. Em nota, Amélia Rodrigues traz como referência deste capítulo as passagens do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 25. Convidamos você a permanecer aqui conosco e desejamos uma boa audição. Primícias do Reino, capítulo 19, Simão Pedro, Pedra e Pastor. A manhã esplendente parecia vibrar com a mesma esfuziante alegria que os inundava. Aquela era a Galiléia querida e nobre. O mar amigo, velho companheiro dos longos cismares e demorados labores, levantava-se em ondulações, a se despedaçarem em rendas de brancas espumas nos seixos da praia amena. Tudo entoava uma melodia de felicidade. O leve ar da alvorada, o cicio da brisa no arvoredo, o canto das aves, a orquestração da natureza e os corações estoantes. Aquele era o terceiro reencontro com o Mestre desde os funestos acontecimentos de Jerusalém. Fora tão rápido. Ele estava jogando a rede desde a noite, na ânsia de reconquistar a agilidade de outrora, depois do que acontecera, embora a mente atada às recordações, quando ouviu a inesquecível ondulação da voz do Rabi dizer: "Lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis." Fizera-o maquinalmente, como nos dias trançados. Ao tentar levantar as cordas, extasiou-se. A abundância de peixes era surpreendente. Somente então percebeu que estava nu. Ocultou-se no barco tosco e compôs-se com a túnica. Alongou os olhos e lá na praia estava o mestre. A circulação e descompasso provocava-lhe tonteiras e todo ele era uma canção de indizível alegria. Não esperou que o barco se aproximasse da praia. Atirou-se às águas. Quando os outros chegaram com os peixes, o amigo tomou um, assou-o nas brasas de improvisada fogueira e comeu com eles. "Vim de jantar", dissera com naturalidade. Repetiam-se as cenas dos dias idos. A distância no tempo murchara e tudo continuava como se nada houvesse acontecido. Os olhos dele brilhavam mais e havia naquele rosto outrora impregnado de melancolia a emanação de um amor, como não se pode descrever. "Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes?" Como o amava! Todo ele se dera à boa nova desde que a sua voz o chamara a pescar almas no oceano dos homens. Que poderia dizer naquele instante de excelso conúbio: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros." Sentia-se fraco, sabia-se fraco, para segui-lo e somente por isso abandonar aqueles sítios. Ali nascera, vivia, todo o seu mundo eram aquelas mirradas fronteiras que se podiam abarcar com o lance ousado dos olhos. Como poderia apacentar ovelhas? "Simão, filho de Jonas, amas-me?" A interrogação fora levemente assinalada pela tristeza. Olhou-o com ansiedade. Seria necessário repeti-lo? "Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas." Imensas as trilhas por onde seguem os pés dos homens. Longes as terras em que se encontram. Sentia-se só,
sem forças e triste. Duvidaria o Rabi da sua dedicação? Simão, a exclamação parecia uma música de cristais que se despedaçassem em granitos. Filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Não pude dominar as lágrimas espontâneas. Tu sabes que eu te amo, que te dei a vida. Tu que tudo sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Digo-te, Simão, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos. Outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Voltou-lhe à mente aquela noite cruel, noite de insanidade. 3 vezes o mestre o inquirira, 3 vezes o apontaram antes. Não és também dos discípulos deste homem? Interrogara-o a porteira da casa do sumo sacerdote. Não sou, gritara quase inconscientemente. Um peso terrível caiu-lhe sobre as têmporas inflamadas. Quis correr e gritar, não somente o conheço, amo-o também. Não foi possível fazê-lo. Misturou-se aos demais com a mente obnubilada, quando as labaredas clarearam o seu rosto e lhe disseram, identificando-o, não és também um dos seus discípulos? Cólera surda estourou no âmago do seu espírito inquieto e falou com ressentimento, sem poder conter-se. Não sou, nunca o vi. Oh céus, estava louco? Como podia negar o Rabi? Que força dominava sua fraqueza? Saiu amargurado, sem coragem para sobreviver a tanto desequilíbrio, quando outro servo do sumo sacerdote o inquiriu. Não te vi eu no horto com ele? Não és amigo dele? Não, revidou com profunda mágoa. Nunca o vi. Fora demais a sua dor. Agora que cantara o galo, triste, cronometrando a sua perfídia, parecia ver aqueles olhos fitando-o tristemente. Ele mesmo dissera antes, por ti darei a minha vida. Negar-me-ás 3 vezes antes que cante o galo. Inesquecível fora a modulação da sua voz. Achara impossível, como poderia o mestre vaticinar tão rigoroso e nefando decesso da sua fidelidade, e caíra 3 vezes, embora o amasse. Sabia-se fraco, nunca, porém, se supunha fraco a tal ponto. Trair, fugir, negar. Não ignorava a interferência das forças do mal. A elas se referira ao mestre por diversas vezes, conclamando a oração e a vigilância. Sabia que eles seriam alvo 1000 vezes de tais agressões. No entanto, fora ele a enganar-se, obsidiado momentaneamente, como um grito de incomparável alerta para todas as horas. Antes, dormira de estranha exaustão no horto. E estas 3 indagações não seriam, por acaso, para aprofundar nos painéis da sua mente os vínculos do seu dever? O Rabi levantou-se e chamou-o a instruí-lo quanto à dedicação junto às ovelhas perdidas nos ínvios caminhos da terra. Desatrelar-se do carro das paixões e morrer para todos os tipos de ansiedade, mantendo somente uma paixão, imolar-se pela felicidade de todos. João seria poupado certamente. Ficaria a cantar a mensagem com a vibração melodiosa do seu exemplo formoso, como harpa divina dedilhada por vigorosa e ignuta mão. Ele, porém, deveria verter o pranto de fel e recompor os caminhos
até que outras mãos tomassem das suas mãos e as cingissem com cordas. Exultou intimamente. Poderosa, estranha força emanando do benfeitor dominava-o. Subitamente compreendeu tudo quanto antes não entendera. Doçura e meiguice infiltravam-se no seu ânimo. De compleição moral severa, sentia-se enérgico e terno naquele instante e tudo faria para manter-se assim. Na mente em festa, desfilaram aqueles quase 3 anos de convívio. Parecia um curso que o mestre viera ministrar-lhes, a eles, discípulos ignorantes e simples. E os últimos dias em que parecia ausente e o sentiam poderosamente presente, significavam o adestramento intensivo para a lavoura de comunhão com os homens. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Recordou-se da indagação eloquente com que os honrara a todos meses atrás. Dizem uns que tu és João Batista, responderam com segurança. Outros afirmam que és Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas reencarnado. E tu? Quem dizes que eu sou? O dia colorido, rubro de sol, era uma tela de incomparável beleza, uma pauta musical aguardando as notas de inconfundível melodia. Eu afirmo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que todos esperamos. Era como se estranha voz falasse pela sua voz, por sua boca. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Eu te digo, Pedro, sobre esta pedra, esta verdade, verdade que acabas de proclamar, eu erguerei a minha igreja, a igreja da verdade e da revelação do mundo invisível, porque não foste tu a falar, mas o Pai que está nos céus. E as forças do mal não prevalecerão contra ela, porque é a igreja da informação da verdade revelada. Ele falara com o sopro do Pai, fizera-se medianeiro do Altíssimo. Os companheiros fitaram-no comovidos, e mesmo a balsamina singela do campo desatou aroma balsamizando o ar. Logo depois, acoimado por súbito receio quanto aos padecimentos que o amigo sofreria, constrangera-o a ponto de ele exortar: afasta-te de mim, Satanás, que me escandalizas. Não compreendes as coisas de Deus e temes, pensando nas humanas. Sem compreender, inquirira-o logo depois, e ele esclarecera: é necessário vigiar. Quando exclamaste a meu respeito, foste medianeiro da luz imarcessível, para depois fazer-te veículo das trevas. Compreendera então a dualidade do bem e do mal, a incessante luta pela qual se afadigava o Mestre. A morte, não ceifando a vida, é veículo que conduz e guarda os que são colhidos como são, com o que têm, permanecendo como eram, como preferiram nos dias da experiência carnal. Conhecera o Rabi quando os desencantos da vida lhe encaneciam os primeiros cabelos. Acostumado às fainas do mar, aprendera a respeitar a lei e os profetas. Entendia pouco, no entanto, as sutilezas e discussões que tomavam todo o tempo na sinagoga como os argumentos de que eles se utilizavam para perseguirem e malsinarem os já afligidos e atormentados em si mesmos. Os sacerdotes e levitas conheciam-os, ostentavam a brancura dos trajes, mas conservavam negros e sujos os espíritos e os corações. Atendia aos deveres frios do culto religioso por hábito, sem qualquer emoção,
amando, porém, aquele povo sofredor das aldeias ribeirinhas e das praças, das praias e dos caminhos. Povo como ele, igualmente sofredor, sem esperança. Quando Rabi passeara os seus olhos sobre a dor da multidão e a sua voz encenara esperanças na praia formosa, chamando-o, levantara-se para segui-lo, esquecido de tudo. Somente voltava às redes nos intervalos das jornadas ou para atender aos companheiros, socorrendo as necessidades do grupo. Todas aquelas noites foram povoadas de esperança e todos os dias estavam assinalados de luz. As pequenas desinteligências entre os companheiros, o Rabi as sabia apaziguar. E vinhas discutindo pelos caminhos, vibravam as recordações. Já eram os últimos tempos. Discutis? Perguntou amargurado o mestre que os aguardava. Discutis qual dentre vós é perante mim o maior? Eu vos digo, porém, que o maior seja o servo de todos. Que lição estranha e profunda. Que acuidade do Rabi. Repassavam a visão do lago e o seu temor, a tempestade apaziguada, o pagamento do tributo. Todas as evocações se faziam miraculosamente redivivas em seu cérebro excitado. Como lhe fora difícil antes daquela hora compreender as sutilezas da sua mensagem. Era de fato Cefas, Petra, calhau ou pedra, cabeça dura. Não possuía sutileza para as questões do espírito. Rocha ou pedra, apelido que o mestre lhe dera, significaria que seriam tão firmes a sua fé e abnegação que se compararia à força e rigidez da pedra? Não poderia afirmá-lo. Desde a ressurreição, todavia, aclaravam-se os painéis e as recordações ofereciam-lhe soberana lucidez. Eis que deixamos tudo para seguir-te. Que lucraremos com isto? Era o homem rude. Explica-nos esta parábola. Era o espécime avançado da ignorância. Ensina-nos a orar. Já a pedra se cindia ante a luz. No Tabor, egoisticamente, sugerira fossem levantadas tendas para eles. Sim, Senhor, sabes o quanto te amo. Desejava permanecer-lhe fiel e dar-se. Agora, sentia a sabedoria dele iluminar o seu amor, diferenciando o trivial do sublime, o trágico do que é superficial. Eu te seguirei. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Rebombava na mente. Sim, tu sabes que eu te amo. Estava desde agora iniludivelmente estreitado ao Rabi, entregue aos seus cordeiros. Dias depois viu ascender entre as lágrimas da saudade e da gratidão profunda. Desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do seu rebanho. Na casa do caminho, ou na estrada de Jopa, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo ou em Roma, a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. O emérito missivista da arregimentação da fé e da esperança, até o momento em que, na Babilônia, com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, outras mãos cingiram suas mãos e o levaram ao testemunho. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, Edre pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor.
Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas.